Olá, aqui é o Rodrigão, professor de História, e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês algumas informações sobre as origens da humanidade. As pessoas geralmente perguntam, para os historiadores, para os arqueólogos, afinal de contas, quais são as fontes de informações sobre os primeiros seres humanos que habitaram o planeta Terra? Uma dificuldade que os estudiosos têm para pesquisar esse assunto é o fato de que há milhares e milhares de anos atrás, os seres humanos ainda não haviam inventado a escrita. Isso é uma dificuldade, porque na ausência de fontes escritas, certos detalhes a respeito da vida dos nossos antepassados mais antigos não podem ser descobertos. Mas isso não significa que seja impossível obter conhecimentos a respeito daquela época. Isso porque vários vestígios podem ser usados para a gente descobrir informações sobre aqueles seres humanos que viveram na Terra há milhares de anos atrás. Vestígios como fósseis, pinturas rupestres, ferramentas, esculturas, restos de fogueiras, quer dizer, diversos materiais podem ser usados para a gente investigar sobre como viviam os nossos antepassados. O ser humano não foi a única espécie de hominídeo que já pisou aqui no planeta. Se vocês observarem essa tabela que eu estou mostrando aí no slide para vocês, nós temos alguns exemplos de algumas espécies de hominídeos que já viveram na Terra. A mais antiga que aparece na tabela é o Australopithecus. Essa espécie muito provavelmente surgiu na África há cerca de 5 milhões de anos atrás, e reparem que o Australopithecus tinha um volume cerebral médio de mais ou menos 700 centímetros cúbicos, bem pequeno se comparado, por exemplo, ao volume cerebral médio do homem moderno, que é a nossa espécie. O homem moderno possui aí um volume cerebral médio em torno de 1.500 centímetros cúbicos. No caso do homem moderno, a nossa espécie surgiu há mais ou menos 100 mil anos atrás ou até 300 mil anos atrás, dependendo do estudo, dependendo da pesquisa aí que a gente usa como referência. Nessa outra tabela, nós temos uma comparação do Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, com as outras espécies do gênero Homo, com algumas outras espécies do gênero Homo. Percebam que no caso do Homo sapiens sapiens, a nossa espécie ela é capaz, por exemplo, de falar e expressar pensamentos e conceitos abstratos, que é uma habilidade muito complexa comparada às habilidades das outras espécies do gênero Homo que aparecem na tabela e que não eram capazes, por exemplo, de expressar pensamentos tão complexos como o ser humano é capaz. Mas é preciso ter cuidado com essa tabela, pessoal. Muita gente vai dizer, com base nessa tabela, que o ser humano é necessariamente mais evoluído do que as outras espécies que existiram antes dele. Essa imagem, inclusive, que aparece aí é muito famosa, você provavelmente já deve ter visto ela em algum livro ou em algum site da internet. Tenham cuidado também com essa imagem, por quê? Porque ela passa para a gente a sensação de que o homem veio do macaco. Isso é errado, pessoal. Vejam esse trecho de uma matéria publicada na BBC News Brasil em 2019, onde nós temos o seguinte: os homens modernos da espécie Homo sapiens sapiens não evoluíram dos macacos, mas compartilham de um ancestral comum com eles. Compartilhamos cerca de 99% dos nossos genes com os chimpanzés, mas a diferença é importante, uma vez que temos entre 20 mil e 25 mil genes operacionais. Deveríamos refletir sobre a nossa relação próxima com esses primatas, nossos primos em primeiro grau,
afirma o cientista espanhol José María Bermúdez. Isso, pessoal, o homem não veio do macaco. Na verdade, provavelmente, tanto o homem quanto o macaco tiveram um ancestral em comum, e aí os indivíduos dessa espécie ancestral comum provavelmente se separaram, dando origem aí a linhagens diferentes, a linhagem dos chimpanzés, né, e a linhagem da espécie humana da nossa espécie. Mas afinal de contas, como viviam os nossos antepassados mais antigos? Turma, é possível dividir a história humana de milhares e milhares de anos atrás em duas partes importantes. Antes da chamada Revolução Agrícola e depois da chamada Revolução Agrícola. Antes, da prática da agricultura, o ser humano ele não plantava os próprios alimentos. Para sobreviver, ele tinha que caçar animais, coletar os frutos e as raízes que estavam disponíveis na natureza e também pescar peixes. Qual que era a dificuldade desse estilo de vida? Quando os recursos naturais de uma determinada região se esgotavam, os seres humanos tinham que mudar para outra região, ou seja, eles levavam uma vida nômade. Eles viviam mudando de um lugar para o outro. Isso mudou com a Revolução Agrícola, que aconteceu aí por volta de 10.000 a.C. A partir da Revolução Agrícola, o ser humano passou a cultivar os próprios alimentos. Ele desenvolveu técnicas agrícolas, aprendeu a domesticar os animais, como por exemplo o cachorro, o boi, o cavalo. E a partir disso, o ser humano pôde finalmente se sedentarizar. Esse processo de sedentarização significa o quê? Ora, se o ser humano cultiva os próprios alimentos, ele precisa viver agora de maneira fixa em uma única região para cuidar das plantações. A partir do momento que os seres humanos vivem mais fixos em determinadas regiões, vão começar a surgir as primeiras cidades e aí você vai ter o surgimento de sociedades humanas cada vez mais complexas, inclusive com sistemas de hierarquia, quer dizer, você vai ter que definir quem vai governar, quem vai ser governado, quem vai fazer cada tipo de trabalho. É a divisão do trabalho se tornando cada vez mais complexa na história da humanidade a partir justamente da Revolução Agrícola. Uma outra questão que também gera muitas discussões diz respeito à chegada dos primeiros seres humanos ao continente americano. Afinal de contas, como que os nossos antepassados mais antigos chegaram aqui na América? Existem diferentes teorias que tentam explicar isso. Elas estão representadas no mapa que você tem aí no slide. Essas setas na cor laranja, elas indicam a teoria mais conhecida, mais aceita ou até mais famosa. Essa teoria diz que os seres humanos surgiram na África e de lá eles se espalharam para a Europa, para a Oceania, para a Ásia. Da Ásia, esses seres humanos teriam chegado à América do Norte por meio do Estreito de Bering. Eles passaram pelo Estreito de Bering, chegaram à América do Norte e a partir da América do Norte se espalharam para a América Central e para a América do Sul. Mas existem outras pesquisas que levantam outras hipóteses. Por exemplo, existem estudiosos que dizem que grupos humanos chegaram à América navegando pelo Oceano Pacífico. No mapa, essa teoria está representada pelas setas na cor vermelha, que ligam a Oceania até a América do Sul, como vocês podem ver aí. Outros estudiosos, por sua vez, vão dizer que alguns grupos humanos há milhares e milhares de anos atrás chegaram à América do Sul vindo diretamente da África e navegando pelo Oceano Atlântico. Essa última teoria aparece no mapa representada pelas setas na cor preta, que ligam a África à América do Sul. Como você vê, existem diferentes teorias que tentam explicar como os primeiros seres humanos chegaram ao nosso continente. E aí, gostou dessa breve explicação?
Se gostou, deixa o like aqui no vídeo, aproveita, se inscreve logo no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade do que eu vou postar por aqui. Se você tem alguma dúvida, pergunta ou sugestão a fazer, coloca aqui na caixa de comentários. A sua participação vai me ajudar a produzir novos conteúdos aqui no canal. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço!